Deus, essa é a nossa esperança. A nossa esperança de vida está no Senhor, meu irmão. Nós já ouvimos aqui em diversos louvores que, ainda que o mar da vida venha se agitar, ainda que as circunstâncias possam parecer contrárias, existe um Deus que tem zelado por nossas vidas, existe um Deus que nós podemos clamar e Ele sempre vai estar nos ouvindo. É necessário que a gente esteja com o ouvido realmente atento também para aquilo que Ele está falando para nós e para onde Ele nos direcionar. Amém? A palavra do Senhor que nós vamos ler hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Uma passagem bastante conhecida, mas que com certeza absoluta será renovada nessa noite pela presença do Espírito Santo de Deus e irá trazer transformação para as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus tem sempre a falar muito conosco. Agora é necessário que a gente esteja disposto a ouvir. Muitas vezes a gente entra na casa do Senhor e as circunstâncias da vida, as coisas que nós estamos passando, nos faz perder o foco e a gente não consegue escutar aquilo que Deus está falando em meio às tempestades. A verdade é que Deus deseja nessa noite acalmar a tempestade que está no seu coração, está na sua vida, para poder Ele falar contigo e mostrar que realmente, quando você depositar sua fé nele, Ele tem muito a fazer. A palavra está lá no livro de Marcos, como eu falei, no capítulo 4, versículo 35 a 41. A palavra fala o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordou e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles já estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Soberano Deus, amado Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Queremos dizer, meu Pai, que a Ti a honra, o louvor e a exaltação, meu Deus. O Senhor selecionou especialmente as pessoas que estão aqui essa noite, meu Pai. Porque o Senhor, meu Pai, sabia aqueles que precisavam ouvir essa palavra. O Senhor sabia, meu Pai, aqueles que precisavam ouvir a transformação do Teu Espírito Santo. O Senhor sabia aqueles que precisavam receber, meu Pai, uma palavra, meu Pai, que irá trazer a calma ao coração, que irá trazer a calma à vida, Senhor. Que irá acabar com as tempestades da vida, Senhor. Trazendo, meu Pai, uma bonança, Jesus, e trazendo uma tranquilidade, Jesus. Nós esperamos, meu Deus, em Ti, na certeza, meu Deus, que o Senhor tem muito a falar conosco nessa noite, Senhor. Que não seja eu a falar com o Teu povo, meu Pai. Que seja o Senhor, meu Pai, por intermédio do Teu Espírito Santo, a usar minha boca para dizer aquilo que os Teus filhos precisam escutar, Jesus. De palavras de ânimos até a palavra de exortação, Jesus. De correção. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos sair daqui dessa noite, meu Pai, transformado pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Dizemos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo: toda e qualquer obra contrária, quer seja humana ou espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus. E dizemos que o nosso pensamento está cativo ao Teu trono, Jesus. Dizemos que o nosso coração é único e exclusivamente Teu. Que o Teu Espírito Santo tem livre acesso nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, tem o poder de transformar o nosso coração. Faz morada em nós. Transforma aquilo que precisa ser transformado, Jesus. E que os Seus filhos realmente possam contemplar a Tua face naquilo que será feito essa noite, meu Deus. Que não seja, meu Pai, o homem a falar, mas que seja o Senhor, meu Pai, a dizer no coração dos Teus filhos aquilo que eles precisam ouvir, meu Pai. Destampa os ouvidos espirituais e os olhos espirituais, Jesus, para que realmente eles possam provar e ver o quanto o Senhor é bom, meu Pai, e quanto a Tua misericórdia dura para sempre. Amém? Senta aí, meu irmão. Amém. Querido, como eu estava falando para vocês, nós começamos a falar sobre o tema dessa pregação, começando pelos louvores. E um dos louvores nós cantamos aqui que ainda que o mar venha se agitar, ainda que tudo venha se escurecer, ainda que venhamos pensar que nós não iremos sobreviver a essas tempestades da vida, existe um Senhor Jesus Cristo, que está dentro do barco, esperando só você clamar por Ele, para dizer para você que ainda tem solução para a sua vida, que ainda tem chance de você, em meio a essa tempestade, a esse dia negro, turbulento,
de provar realmente que o nosso Deus é bom, que Ele pode transformar a situação da sua vida. Se você entrou por aquela porta nessa noite, já perdeu a esperança de viver, ou até pode acreditar que as circunstâncias que você tem passado, que os problemas que a sua família tem passado, que os problemas que você tem passado, já não tem mais solução, já não tem mais jeito, eu quero te mostrar que na palavra do Senhor, Deus mostra a solução para todos os problemas da sua vida. Mas, acima de tudo, um Jesus Cristo que, à beira da morte, daqueles que acreditam que sua vida já está para acabar, Jesus Cristo mostra que ainda há salvação. Salvação aqui nesse tempo e no porvir, principalmente no porvir, porque a esperança, na nossa esperança, a esperança da graça, está realmente nós recebemos a salvação no Senhor Jesus Cristo. Muito além de você construir projetos aqui nessa terra e acreditar que o que você está passando precisa ser solucionado para você viver uma vida boa aqui nessa terra, o Senhor Jesus Cristo está te dizendo que Ele quer te levar para um lugar melhor, para a presença dEle, onde você vai poder contemplar realmente a presença do Senhor Jesus Cristo e adorá-lo até o fim dos tempos, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem mais dor, mas sempre haverá canções de louvor e adoração ao nosso Deus. Ele tem muito a falar aos nossos corações, querido. O nosso Espírito Santo, que consola os corações, também está aqui nessa noite. Querido, todos nós passamos por problemas nessa vida. Uns maiores, outros menores. Talvez você possa olhar para a pessoa que está do seu lado, vendo sorrir, você pode dizer para ela que talvez a vida dela esteja boa, mas simplesmente talvez seja a presença do Espírito Santo alegrando o coração dela. Uns passam por problemas maiores, outros menores, mas todos nós estamos suscetíveis a passar por tempestades, a passar por problemas. Jesus Cristo, quando permitiu que viéssemos aqui a esse mundo, nosso Deus, quando permitiu que viéssemos aqui a esse mundo, Ele sabia, e Ele deixou claro em sua palavra, que nós passaríamos por aflição, por aflições, mas Ele também deixou claro que nós precisaríamos ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco até a consumação dos tempos. Ele não te trouxe aqui nessa terra para que você possa passar pela tempestade sozinho, mas Ele garante que estará conosco até onde haverá bonança, onde haverá tranquilidade. Os problemas vêm para as nossas vidas e muitas vezes ele é inevitável. Em alguns casos, nós mesmos vamos atrás dos problemas, na esperança de resolvermos os problemas das nossas vidas com nossa própria força, do nosso jeito, da nossa maneira. Às vezes nós vemos que aquilo não tem solução. Mas é bem verdade que existem situações que acontecem na nossa vida que vêm quando a gente menos espera. A maioria aqui já sabe meu testemunho de vida, outros que estão nos visitando aqui essa noite, talvez não, mas eu posso falar que eu tive a oportunidade. Alguns podem até dizer que eu sou louco em dizer isso, mas eu tive a oportunidade de provar e ver que o Senhor é bom. Eu já contei esse testemunho aqui que, depois de ter me casado, no mês seguinte, no momento da alegria da maioria dos casais, onde estão para provar do melhor dessa terra, né, de usufruir uma vida de prazer realmente com seu companheiro, eu vi minha vida virar de cabeça para baixo. No mês seguinte, casei em outubro, no mês seguinte eu recebi um diagnóstico de câncer. As pessoas olhavam para mim, eu podia contemplar nos olhos das pessoas aquele velho olhar de quem diz, acabou, não tem mais jeito não. Mas é como eu disse para vocês, às vezes nós estamos transitando nesse mar da vida e tudo parece calmo. E de forma inevitável e às vezes até inesperada, tudo muda. O céu que parece claro e azul começa a ficar escuro, o vento que está soprando bem fraco começa a soprar forte, o barco da vida começa a balançar, você começa a olhar para um lado e para o outro e não consegue perceber uma solução, uma saída, um escape. Mas a verdade é que aqueles que estão alicerçados no Senhor Jesus Cristo, aqueles que realmente receberam o Senhor Jesus Cristo no coração, têm a esperança da graça, de que Ele pode levantar desse barco, da polpa desse barco, e quando você pensa que não há uma resposta, quando o Senhor Jesus Cristo parece não falar com você, porque o tempo está escuro, difícil de escutar, porque você só escuta as ondas da vida, só escuta o vento a soprar, só escuta as dificuldades da vida, Jesus Cristo se levanta e diz, acalma-te, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. E quando para muitos é um momento de desesperança, de acreditar que um câncer é capaz de acabar com a vida, o Senhor Jesus Cristo levantou no meu barco e disse, não acabou a história da tua vida. Eu não sei os problemas que você tem passado, meu irmão.
E a verdade é que talvez eu nem precise saber. E não é por desrespeito a você. É porque se tem alguém que tem realmente prazer para escutar os problemas que você tem passado, é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o prazer de ver você se ajoelhar diante da presença dEle e escutar cada uma das lamúrias e das dificuldades que você tem passado. O nosso Senhor Jesus Cristo não encolhe as mãos. O nosso Senhor Jesus Cristo não tapa os ouvidos. Muitas vezes passam por situações na vida em que a gente olha para um lado, olha para o outro. E aqueles amigos que olham para a gente e dizem, eu estou contigo até o final. Eu vou contigo até o final dessa caminhada. Some em meio às tempestades. E é por isso que é importante você escolher muito bem quem você coloca no barco da sua vida, meu irmão. Porque ainda que você tenha todas as esperanças, ainda que você tenha todas as experiências, ainda que você tenha vivido 60, 70, quando os dias negros vêm, as esperanças se acabam. Mas quando nós estamos alicerçados em Cristo, nós sempre podemos esperar que venha o escape. Quando nós vamos olhar para essa palavra, nós vemos que realmente o Senhor Jesus Cristo passou o dia todo pregando para aquelas pessoas. Em um determinado momento, Ele olhou para os seus discípulos e falou, bora, entra todo mundo no barco que a gente vai lá para o outro lado do lago. E naquele momento, os discípulos escolheram ouvir a palavra do Senhor. É bem verdade, meu irmão, que Jesus Cristo já sabia o que iria acontecer. Muitas vezes nos vemos em algumas situações que a gente olha para o lado e fala assim, onde é que está Jesus nesse momento? Jesus está exatamente onde Ele deveria estar, ao teu lado. Ele está onde Ele exatamente deveria estar, no controle de todas as coisas. Os discípulos escolheram entrar no barco, ouvindo a voz do Mestre. E a palavra fala que quando eles começaram a navegar, e eles estavam tranquilos, porque eles tinham toda a experiência. A gente estava falando de pessoas que já conheciam aquele local como a palma da mão deles. A gente estava falando de pessoas que viviam da pesca, que viviam de navegar. Eu não sei qual a experiência que você coletou em toda a sua vida, meu irmão. Mas sem Jesus Cristo, tudo isso é nada. Eu creio que naquele momento eles estavam tranquilos, alegres, porque entraram naquele barco e eles tinham a convicção que eles conseguiriam atravessar todo aquele lago sem sofrer nenhum dano. Eles não imaginavam que de uma hora para outra, como eu falei, existem tempestades que vêm de forma inesperada. Eles não estavam esperando aquilo acontecer. A palavra do Senhor diz que tudo começou a virar de cabeça para baixo, as águas começaram a se agitar, o vento começou a soprar, o barco começou a balançar para um lado e para o outro, a água começou a entrar no barco, a água tem entrado no barco da sua vida, meu irmão. E às vezes a gente tenta começar a tirar a água que entra no barco com a mão, achando que dá para tirar, e quanto mais esforço a gente faz para tirar a água, mais água entra, mais a dificuldade começa. Eu creio que naquele momento os discípulos devem ter olhado para um lado e para o outro, aquelas pessoas que conheciam aquelas águas como a palma da mão deles, como eu disse, começou a ver aquele mar revolto, toda aquela experiência que eles tinham acumulado por toda aquela vida, meu irmão, passou a ser nada. Eu não sei o que você conseguiu aprender em toda a sua caminhada. Eu não sei se você é um cooperador, se você é um diácono, se você é um pastor, se você é um membro, se você é um homem, você é uma mulher. A verdade é que todos nós, nessa terra, passaremos por dificuldades. Todos nós, em algum momento da vida, ou até mesmo por toda a vida. Por que não? Viveremos dificuldades como essa. E que nós esperaremos que tudo está dando certo. Que tudo vai acontecer como a gente espera, como a gente programa, como a gente imagina, conforme o nosso intelecto. E aí Deus permite que tudo vire de cabeça para baixo, para mostrar que nem tudo na vida está no nosso controle. Para mostrar que nem tudo na vida a gente consegue fazer só. E quando a gente fala isso, é para que a gente aprender que a gente pode olhar para o lado e muitas vezes ter ajuda, como a gente pode olhar para o lado e simplesmente vai ter outra pessoa desesperada também. A palavra fala que os discípulos, ele não fala que foi um discípulo só. Significa que naquele barco poderia ter mais de um com experiência de navegação. Quantas vezes na sua vida você se viu apoiado em pessoas que você olhava e confiava toda a sua vida na mão daquelas pessoas, acreditando que aquela pessoa iria resolver o seu problema,
o problema de um desemprego, um problema de um casamento, um problema de saúde, onde você depositou toda a sua esperança na mão de um médico, acreditando que o médico ia te dar aquele remédio milagroso, que da noite para o dia poderia resolver os seus problemas. Onde você olhou para aquele seu amigo, aquele seu vizinho, aquele seu colega de trabalho, ou até mesmo seu irmão de igreja. Você falou, olha, tem como você me ajudar? E essa pessoa olhou para a sua cara e falou assim, olha, estou no mesmo barco que você. Meu casamento também está de mal a pior. Meu emprego eu já perdi. Meu filho já está perdido nas drogas. A minha saúde, só Deus para dar jeito. É nesse momento que você olha até mesmo para as pessoas. E essas pessoas que você acredita ter experiência, não conseguem resolver os seus problemas. É nesse momento que Jesus Cristo se levanta, Jesus Cristo desperta e diz, acalma-te. Acalma-te. Quando nós vamos olhar lá no livro de Isaías, ele diz que ainda que venhamos passar pelo fogo, pelas águas, nada disso iria nos consumir. Ainda que a gente venha passar por provações, ainda que a gente esteja em meio a enfermidades, a palavra do Senhor nos diz que Cristo levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Por maior que possa parecer o problema que você esteja passando, se você escolher colocar no barco da sua vida o Senhor Jesus Cristo, o maior dos navegadores, aquele que constituiu os mares, que conhece cada palmo, cada metro, cada parte, cada profundidade, cada onda que se levanta, cada vento que sopra, ele vai te guiar no mar certo. Ele vai te mostrar como você irá escapar desse dia turbulento. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma travessia no ferryboat, eu acho que nem se compara, mas aquele dia ali foi terrível. Eu estava fazendo a travessia no ferryboat e estava em um daqueles dias que o tempo estava terrível, meu irmão. Eu entrei, eu já estava na porta do ferryboat, eu ia fazer um serviço lá do outro lado, e naquele momento me deu vontade de olhar assim e falar, rapaz, hoje eu não vou não, vou dizer que eu deixo para ir amanhã. Ainda assim eu entrei, e naquele momento, o tempo começou a virar, ficar cada vez pior. E no ferryboat, aquele ferryboat mais novo, você percebe que ao redor dele é cheio de janelas, o outro já é em cima, o outro tem parte embaixo. E eu estava sentado, e na hora que as águas começaram a jogar, eu só conseguia ver. Quando o ferryboat virava, do lado de cá eu só via água e do outro lado eu via o céu. Aí jogava para o outro lado, água de um lado, o céu do outro. Os carros começaram a bater, aí que você vê quem é que está em paz com Cristo ou não. Porque foi um desespero, um monte de gente gritando, os carros batendo, um monte de gente gritando dentro da sala onde nós estávamos, né? Do espaço com as cadeiras. Eu vou morrer, exatamente como está aqui. Vou morrer, pelo amor de Deus, para esse ferryboat. E naquele momento as pessoas perderam todas as esperanças. Eu fico imaginando, meu irmão, como não deveria estar a cara desses discípulos, que passaram a vida toda pescando, navegando naqueles mares, em poder olhar para um lado e para o outro, e não saber sair daquela tempestade. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas acontece isso? O problema vem de uma forma tão grande, mas tão grande, que você olha para um lado e só vê o céu, sem resposta. Do outro lado você olha e só vê o mar. Olha para um lado, olha para o outro, só vê as pessoas também desesperadas junto com você. Mas você olha para dentro de você, e se ainda houver um resquício da palavra de Deus, ainda que tua fé seja pequenininha, ainda dá chance de você gritar bem alto para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa acalmar o mar da sua vida. O mar do desemprego, o mar da separação, o mar do problema familiar, o mar da enfermidade. E só recapitulando aqui o momento que eu passei na minha vida, para os que não conhecem a história, assim que eu recebi o diagnóstico dos médicos, irmão, eu podia ver na cara do médico. Se tem uma coisa que é uma coisa até que eu parei mais de ser assim, porque a minha esposa começou a me policiar. Eu sou muito observador. E às vezes, só de conversar com a pessoa, eu já consigo traçar o perfil e dizer para ela, como é que você sabe? Eu fico esperando que você vai ver. E é da forma como geralmente eu falo. E eu conseguia enxergar, por esse perfil observador, eu conseguia enxergar nos olhos do médico que ele estava tentando me acalmar.
Mas no fundo, eu percebia que o caso não era tão simples assim. Um diagnóstico de câncer no intestino, que eu passei por cirurgia. O médico falou, fica tranquilo que você só vai passar por 3 meses de quimioterapia. Vai tomar só um comprimidozinho em casa. Depois eu fui procurar um oncologista, o oncologista olhou para mim, o que ele fez, por enquanto não é suficiente, a gente vai fazer mais exames. Fui procurar fazer os exames, na ressonância detecta que já estava em situação de metástase, do intestino já tinha passado para o fígado, dias turbulentos, dias negros, só aumentando, as esperanças se vão, mas é como eu disse para vocês, quando a gente guarda a palavra do Senhor no coração, meu irmão, as pessoas olhavam para a minha cara e me via brincando, e me via sorrindo, e me achavam que eu estava ficando doido. Eu via minha esposa desesperada, chorando, olhando para mim e falava para mim, você não vai chorar? Eu falando, e o que isso vai resolver? Você não vai chorar? Por que você está assim? Falei, Gabriele, o Deus que me trouxe até aqui, se Ele tiver que me levar, vai levar. Ela não fala isso. Eu vou falar o quê? O que é que eu vou falar? E me perdoe a frase que eu vou utilizar, mas foi exatamente o que eu disse para ela. Que porcaria de crente eu seria se eu não ficasse firme nesse momento? Que porcaria de crente. O que valeria meus 24 anos servindo ao Senhor? Se eu não acreditasse que se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E se Ele não quiser fazer, Ele vai me levar. Paciência. Nossa vida aqui é temporária. Todas as vezes que vocês me virem subir aqui, não vai ser para dizer para vocês que o melhor dessa terra está aqui, não. O melhor dessa terra está no céu. Ainda que sua vida esteja difícil, meu irmão. Ainda que pareça estar no fim. E ainda que chegue no fim. O melhor que você tem está no céu com o Senhor Jesus Cristo. Mas se Ele quiser, Ele resolve todos os problemas da vida. Porque se eu estou vivo aqui para dizer para você, é porque realmente Ele faz. Os médicos ficaram surpresos em resposta que meu corpo dava em relação ao tratamento. Fiz a segunda cirurgia do fígado. Na primeira, com 15 dias eu tinha voltado para trabalhar. Os médicos diziam, rapaz, fica em casa. Eu falei, ficar em casa fazendo o quê? Vou trabalhar. E voltava a trabalhar. Na segunda cirurgia que eu fiz, foram 30 dias aproximadamente esperando. Ele esperava que eu ficasse um pouco mais, voltei a trabalhar de novo. Aí, de 3 meses de tratamento que eu teria que fazer, passaram para 12. Mais tempestades. Mais tempestades. Nada foge do controle do nosso Deus, meu irmão. Porque nos momentos em que eu achava que tudo parecia estar no fim, foram os momentos em que eu vi a misericórdia do Senhor. E eu vivi as melhores experiências com Cristo na minha vida. Quando eu falo para você que o que importa é quando você passa naquela porta ali e você continua adorando a Deus, independente se você está com o microfone na mão, independente se você está vestido com a farda ou não. E não estou dizendo que isso não tem importância, meu irmão. Tem sabedoria, tem inteligência. Eu só estou dizendo para você que o que importa realmente é quando você sai de um ambiente que é propício a você adorar a Deus. Quando você vai para aquele mundo onde você está suscetível a viver diversas tempestades na vida. Onde você está suscetível a ter que enfrentar o desejo pelas coisas desse mundo. Onde você está suscetível a desejar, a voltar para aquele mundo lá fora. É nesse momento que o Senhor Jesus Cristo diz para você, eu estou no barco com você, agora é necessário que você tenha fé. Foi isso que Ele disse para os seus discípulos. Eu estou com vocês. Por que vocês estão com medo? Por que você está com medo, meu irmão? Por que você está achando que isso vai te destruir? Onde está a fé com o seu Deus? Por que você acreditar que um Deus que foi capaz de parar uma tempestade, de abrir um mar, de fazer um sol parar, não é capaz de acabar com esse problema que está na sua vida? Por que você acreditar que um Senhor Jesus Cristo, que levantou um morto da sepultura, não é capaz de tirar um câncer? Não é capaz de reverter um diagnóstico do médico? Qual é o Deus que você tem servido? Para onde você tem olhado nas tempestades da vida? Para quem você tem direcionado o seu olhar? Porque a palavra também nos conta que em um determinado momento em que os discípulos estavam navegando no mar, a tempestade mais uma vez se levantou.
E eles começaram a se desesperar, Jesus Cristo vinha andando sobre as águas. No momento das turbulências, Jesus Cristo andava sobre as águas. Nesses problemas que vocês acham que é impossível para o nosso Deus, Ele caminha sobre os problemas. É um Deus que tem a capacidade de andar sobre os problemas. É um Deus que tem a capacidade de caminhar sobre os problemas. Todos os problemas estão debaixo dos pés do nosso Senhor. Às vezes a gente olha para Pedro e diz que Pedro foi um medroso. Mas na verdade, ele teve mais coragem que os demais. Eu fico me perguntando se naquele momento no ferry-boat que eu estava, se Jesus Cristo aparecesse andando sobre as águas e dissesse, vem, se eu iria sair. Fala, não, aqui tá bom, Jesus. Tá balançando, mas tá gostoso. E eu lembro que naquele dia que eu estava no ferry-boat, que eu esqueci de contar, é que na hora que o desespero de todo mundo bateu, meu irmão, eu só fiz pegar o celular, botei o fone de ouvido, botei no ouvido, encostei a cabeça e falei, se tiver que ir, vai. E fiquei ouvindo minha música. Não conto isso, meu irmão, para parecer mais crente do que você, mais espiritual, não. Mas quando eu levantei minha mão, eu fiz uma escolha na minha vida. Escolha em saber exatamente quem eu chamava para entrar no barco da minha vida. Quem iria conduzir o barco da minha vida. Jesus Cristo sabia o que os discípulos iriam passar, mas Ele não privou os discípulos de passarem por aquilo. Jesus Cristo sabia o problema que você iria passar, mas Ele não te privou de passar por isso tudo, porque Ele tem muito a te ensinar. É difícil criar um adulto, sair do estágio de criança, adolescente, jovem, se ele não passar pelas adversidades da vida dele. É difícil formar um verdadeiro cristão, se ele passar a vida toda navegando em águas calmas. Já diz o ditado, que águas calmas não fazem bons marinheiros. Jesus Cristo não te abandonou. Jesus Cristo não abandona os seus filhos. Todos os problemas que nós passamos nessa vida têm um caráter pedagógico. Jesus Cristo quer nos ensinar que aquilo que nós achamos que somos, que todas as experiências que coletamos a vida toda, diante dele não diz nada. Porque sempre você vai chegar um momento na sua vida em que você vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer, agora já era. E é nesse momento que Jesus Cristo vai parar mais uma vez. Senta aqui, filho, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você está lendo a minha palavra realmente? Você sabia que eu ressuscitei um morto? O que é um câncer diante de um Deus que é capaz de ressuscitar um morto? Você sabia que eu estava no casamento daquele casal que tinha tudo para acabar mal, porque faltou o vinho, mas eu trouxe o vinho da alegria? Qual é a dificuldade? Qual o problema que eu não possa resolver no seu casamento? Você sabia que eu disse na minha palavra que eu nunca vi um justo desamparado e nem a minha descendência mendigar o pão? O que é o desemprego diante da minha presença? Jesus Cristo anda sobre os problemas. Os problemas não são os mares da vida, não é o mar agitado, não é a tempestade. Jesus Cristo anda sobre as tempestades. Jesus Cristo tem a capacidade de trazer a bonança, de trazer a tranquilidade, se a gente escolher acreditar. Quando nós vamos lá para os versículos 35 e 36, volta aí a tua palavra em nome de Jesus. Versículos 35 e 36. Olha só o que a palavra diz. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Eu estava falando para vocês do caráter pedagógico de Cristo, da capacidade de Jesus Cristo ensinar a gente em meio às dificuldades. Eu tenho resistência em acreditar que as tempestades vêm e que isso está fora do controle do nosso Deus. Mas você já percebeu que quando a gente passa pelas dificuldades, a gente olha para um lado e para o outro e fala com Deus e a gente não escuta uma resposta, a gente tem uma tendência em achar que Jesus Cristo não está nem aí para a gente? Quantas e quantas vezes você abriu a sua boca e falou para o Senhor, onde é que está o Senhor Jesus Cristo nesse momento? Cadê o Senhor nesse momento que não está vendo isso? Jesus Cristo está forjando o teu caráter. Jesus Cristo está tornando o teu couro, a tua estrutura mais forte.
para passar por o restante da vida em bonança, não. Para estar preparado para mais uma outra tempestade. Para que essa outra tempestade, Jesus Cristo mais uma vez diga, você está aprendendo comigo. A gente tem que escolher se desfazer de tudo aquilo que a gente acha que sabe, meu irmão. Porque se tem uma coisa que o mundo de hoje tem trazido para a gente, principalmente para os jovens, e eu não falo isso num tom de crítica, é uma constatação, é uma realidade, é um fato, é que hoje a gente tem acesso muito fácil às informações. E isso faz com que a gente acredite que ter informação significa ter experiência, significa ter sabedoria. E a verdade não é essa. Aquilo que a gente passa faz com que a gente passe por uma transformação de dentro para fora. Você pode coletar diversas informações nesse mundo. Você pode saber a palavra de cabo a rabo. Eu posso te perguntar o que está dizendo lá no livro de Salmo, capítulo 13, versículo 1, e você me dizer, letra por letra. Mas se no momento das dificuldades da vida, isso não for suficiente para você colocar em prática e ver o livramento de Deus, mostra que simplesmente você só acumulou conhecimento. Você só tem experiência. E nós, como verdadeiros cristãos, precisamos entender que filhos na mão do Pai sempre têm muito a aprender. Se você acha que Jesus Cristo te trouxe a esse mundo só para passar por coisas boas, não. Jesus Cristo te trouxe para esse mundo para você passar por momentos bons e por momentos ruins. Mas os momentos bons e os momentos ruins, ambos fazem a gente crescer. O momento ruim faz com que a gente se submeta à vontade de Deus. O momento ruim faz com que a gente realmente abaixe a crista da gente, abaixe a nossa cabeça e se submeta à nossa insignificância, como pessoas, como seres humanos, que dependem de um Deus poderoso. E os discípulos precisavam aprender aquilo naquele momento, naquela noite. Eles precisavam compreender que por mais que eles caminhassem lado com o Senhor Jesus Cristo, eles precisavam buscar mais a presença do Senhor para aprender mais e mais e mais. Não importa se você hoje tem 30, 40, 50 anos no Evangelho de Deus. Se tudo isso que você tem aprendido não for suficiente para você colocar em prática, usar realmente aquilo, os artifícios que Deus tem te dado, para com autoridade no Senhor, acreditar em fé que Ele é capaz de mudar a história, meu irmão, significa que você precisa passar mais um tempo dentro dessa tempestade. É duro falar isso, é duro escutar isso, porque na maioria das vezes o que a gente quer escutar de alguém que está trazendo a mensagem é que fica tranquilo, a tempestade vai acabar amanhã. Só quem sabe o tempo que dura uma tempestade é o Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus Cristo sabe o tempo que você vai precisar passar por esse tipo de problema. Só o Senhor Jesus Cristo sabe o tempo em que Ele vai acordar, despertar e dizer, acalma-te. Porque ainda que você ache que Jesus Cristo está dormindo ao ponto de não te escutar, Jesus Cristo está escutando tudo o que está acontecendo. E Jesus Cristo deixa uma lição maravilhosa para a gente, querido. No momento em que todos ficaram desesperados, o nosso Senhor Jesus Cristo botou a cabeça no travesseiro e foi dormir. Quando os problemas vêm, qual é a sua atitude diante dos problemas? Você perde sua noite de sono? Eu já perdi várias vezes. Mas aí Jesus Cristo me permite passar por mais uma vez por outra tribulação, por outra tempestade, para Ele me ensinar a descansar nas mãos dEle. Para saber que Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Que enquanto você está desesperado, deixando as olheiras tomar os teus olhos, as lágrimas cair dos seus olhos, Jesus Cristo está te dizendo, fica tranquilo. Fica tranquilo, vai dormir, vai descansar, que amanhã pode ser que abra o céu e você veja realmente a bonança, a tranquilidade. Escolha descansar no Senhor, escolha aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que é difícil quando a gente está passando por problemas, pregar o olho, deitar a cabeça no travesseiro e dormir, eu sei. Eu não estou pregando aqui algo que seja fácil. Mas essa é a postura que o Senhor Jesus Cristo espera de nós em meio às dificuldades. Ele olhou para aqueles discípulos e falaram, por que vocês estão com medo? Eu estou aqui descansando tranquilamente. Por que vocês não estão fazendo igual? O barco pode balançar para um lado e para o outro, querido. Mas Jesus Cristo está lá. Quando a gente vai para o versículo 37 e 38, ele diz, e levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertando,
dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Meu irmão, eu já vi diversas vezes as pessoas desistirem da caminhada com Deus. Olha aqui para mim. Eu já vi diversas vezes as pessoas desistirem da caminhada com Deus, porque quando passa pelos momentos de adversidade, pelos momentos de escuridão, os momentos em que realmente tudo está agitado, e as pessoas não conseguem escutar a voz do Senhor, é muito mais fácil pular do barco e tentar nadar sozinho. Quando tudo parece difícil e Jesus Cristo não acorda, não abre a boca para falar, calma-te, é mais fácil a gente pular do barco e esperar que passe um outro barco para jogar o salva-vida. Se você até hoje andou nesse mundo, se apoiando em homens, se você pulou do barco do Evangelho, do caminho com o Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo está te dizendo, olha, Ele está jogando o salva-vida mais uma vez, para que você possa subir, entrar nesse barco e passar pela sua tempestade, para que você possa provar o quão bom e quão maravilhoso e amoroso é o seu Pai. Ele está te chamando a você tomar mais uma vez esse leme, para você continuar navegando nessas águas da vida, e parar de reclamar, parar de murmurar, parar de abrir a tua boca e dizer que o Senhor Jesus Cristo não está vendo o que você tem passado. Jesus Cristo sabe exatamente as provações que você tem passado, meu irmão. Quando nós vamos olhar lá no livro de Salmo, abre aí rapidinho, livro de Salmo 107, versículo 28 e 30. De 28 a 30. Salmo 107. O salmista já mostrava como o nosso Deus é poderoso, como o nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso. Quando nós olhamos lá no livro de Salmo 107, no versículo 28, ele fala, então, clama ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades, faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Qual o projeto da sua vida? Qual o porto que você deseja chegar? Onde você tem mirado? Você tem conseguido enxergar esse farol que tem te mostrado por onde caminhar nesse dia escuro, nessa água escura? Estou falando em meia metáfora, mas você é inteligente para compreender. Nos momentos que a gente olha e a gente não consegue enxergar a luz lá no fim do túnel, a gente tem que continuar com o olho direcionado para o nosso Deus. Porque esse farol, essa luz que brilha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, em algum momento vai te apontar o caminho e vai te mostrar por onde você deve caminhar, por onde você deve passar, para onde você deve direcionar a ponta desse barco, se é para a direita ou para a esquerda, para sair dessa tempestade. Eu já escutei diversas vezes as pessoas falando essa frase, eu posso dizer que concordo em partes. As pessoas costumam dizer que ninguém consegue ser forte o tempo todo. Eu discordo em parte com essa frase. Porque o que Jesus Cristo esperava daqueles discípulos naquele momento não era que eles mudassem a situação do coração da noite para o dia. Mas Jesus Cristo esperava que eles mantivessem uma postura de fé diante daquele problema. Quando nós passamos por problemas na vida, mostrar uma postura de quem realmente crê em Deus, quem tem uma atitude de fé, não significa que você não está passando por problema, ou que simplesmente você não se importa com o problema que você está passando. Quando nós vamos olhar para a palavra do Senhor, Ele diz lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que tua força será pequena. O que Jesus Cristo esperava dos discípulos, o que Jesus Cristo espera de nós, é que nos momentos de escuridão, no momento em que as águas estiverem agitadas, ainda que dentro de você o medo bata, é que sua postura seja uma postura de fé. Ainda que a tristeza tome o coração, mas que seu semblante transpareça a presença do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas possam contemplar realmente a graça que você carrega em você. Voltando para a minha história,
Eu lembro que quando eu entrei para fazer a segunda cirurgia, e que o medo estava ali querendo bater a porta, e estavam as enfermeiras, os enfermeiros olhando para mim, tentando me acalmar, achando que eu estava desesperado. A única coisa que eu pedi a Deus no momento que eu estava deitado naquela maca, meu irmão, é cuida da minha família, cuida da minha esposa. Naquele momento eu agradeci a Deus que não foram os meus irmãos e não foi minha mãe. Eu só podia olhar para aquelas paredes frias, para aquela maca fria, aquela cadeira de roda onde eu fiquei sentado frio, e agradecer a Deus porque não era minha mãe, não eram meus irmãos. Porque eu sabia que naquele momento Jesus Cristo tinha me preparado para passar por tudo aquilo. Ainda que o medo chegasse a bater no coração, a minha postura diante daquela dificuldade foi uma postura de fé. E eu volto a dizer para vocês, meu irmão, eu não sou mais especial do que vocês, mas eu fiz uma escolha de vida, em acreditar de verdade que existe um Deus que acalma as tempestades. Eu entrei naquela sala de cirurgia, e o médico tinha sumido naquele dia, ninguém conseguia dar conta de onde o médico estava. Eu estava com 2 anestesistas, 3 enfermeiras e um médico. Olhava para o semblante deles e o pessoal brincando. Quantas e quantas vezes a gente passa por dificuldade na vida, a gente olha ao redor, as pessoas estão felizes da vida, e a gente só olha para dentro da gente e fala, meu Deus, por que está todo mundo feliz e eu estou aqui desesperado, eu estou passando por esse sofrimento? Será que não tem ninguém para me apoiar? Eu olhava para a cara daquele povo, e o povo tudo brincando, e eu deitado naquela maca. E aí, Bruno, eu vou te dar só uma dosezinha para você ficar legal, para você te preparar para a cirurgia. Eu falei, meu irmão, faz aí. Eu deitado naquela maca, e minha conversa com Cristo só era o seguinte, Jesus Cristo, o Senhor sabe os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor sabe o que o Senhor tem preparado para a minha vida. O Senhor sabe o porquê o Senhor me permitiu chegar aqui. O Senhor sabe exatamente o que o Senhor tem preparado lá na frente. O Senhor sabe os seus propósitos para a minha vida, mas revela os seus propósitos para mim. Eu comecei a orar ao Senhor pedindo paz, pedindo para que Ele entrasse naquele ambiente com os seus anjos trazendo paz. Que não fosse as mãos dos médicos que realizasse aquela cirurgia. Irmão, quando a gente clama pelo Senhor Jesus Cristo, e a gente pede que Ele resolva o problema e não a gente, que a gente clama ao Senhor Jesus Cristo, e a gente pede que seja Ele a resolver o problema, e não os nossos irmãos em Cristo. E eu não estou dizendo com isso que você não deva procurar ajuda com seus irmãos, irmão. Tenha sabedoria. Eu só estou te dizendo que existem situações na vida que ninguém vai conseguir resolver. E naquele momento eu comecei a sentir uma paz que eu não conseguia descrever. Sabe quando a palavra diz que existe uma paz que excede todo entendimento? Onde todo mundo poderia estar deitado acreditando que vai morrer, eu estava acreditando que Deus ia cumprir a vontade dEle. Eu falava, Senhor, preenche esse lugar com Tua glória, preenche esse lugar com a presença dos Teus anjos, Teu Espírito Santo. Meu irmão, foi saindo em fila assim, ó, anestesista, enfermeiro, a médica, eu fiquei sozinho na sala de cirurgia. Sozinho na sala de cirurgia. E ali eu continuei orando, clamando a Deus, no barco sozinho, humanamente falando, mas naquele barco comigo estava o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo naquela manhã, disse naquele momento, que se acalme a tempestade. Saí de lá, acordei com o anestesista dando tapa no meu rosto. Acorda, Bruno. Está tudo bem? Eu está tudo bem. Ele está tudo bem. Eu está tudo bem. Ele está tudo bem. Eu está tudo bem. Já estava mais para lá do que para cá com a anestesia. Irmão, eu contemplei a misericórdia de Deus. Se eu estou vivo hoje aqui para te dizer que existe um Deus que acalma a tempestade, ainda que aos seus olhos um câncer possa ser maior ou menor do que você está passando nessa vida, tempestade é tempestade. Nosso Deus é o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que estava lá naquele barco com os discípulos, é o mesmo Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus que está no barco com você, só esperando você dizer para Ele, Senhor, acalma essa tempestade da minha vida, transforma a história da minha vida. Irmão, se eu estou de pé hoje aqui,
ainda que descalço, ainda sofrendo as reações da quimioterapia. Que não é fácil, meu irmão. Todas as vezes que vocês me virem em pé aqui tocando ou cantando, saiba que eu estou tocando e cantando, pregando com dor, sentindo dor. Eu estou aqui em pé, sentindo dor. Estou tocando, sentindo dor. Mas eu creio que seja isso para que o Senhor permitiu que continuasse acontecendo para me lembrar que Ele sempre vai estar no barco comigo. Existem tempestades na vida que deixam sequelas. Existem problemas que a gente passa na vida que deixam marcas. Mas essas marcas que ficam são para testemunhar a misericórdia e a graça de Deus na sua vida. As marcas que ficaram em mim são para testemunhar para cada um de vocês que ainda existe esperança em Cristo. Que ainda pode haver restauração de casamento. Que ainda pode haver cura onde o médico diz que não há. Que ainda pode haver libertação dentro da tua casa, onde todo mundo olha para os seus filhos e diz, não tem jeito. Olha para o teu marido e diz, não tem jeito. Ele transforma e acalma o mar. As sequelas vão ficar para você lembrar que existe um Deus que acalmou a tempestade no passado e que vai estar contigo nesse barco até você alcançar o porto seguro. E hoje eu estou aqui para testemunhar para vocês que eu já devo ter feito o quê, Gabi? A minha Gabriela está me lembrando aqui que hoje completa um ano que o quê, Gabi? Que eu já não lembro nem mais das datas. Tanta data na minha cabeça. Irmão, essa semana eu completei um ano que eu fiz a quimioterapia. Hoje, um ano que eu terminei a quimioterapia. Eu fazia a quimioterapia e estava aqui tocando. No final da quimioterapia, falar a verdade. Sentindo as reações da quimioterapia, mas eu não deixava de acreditar em Deus. Porque tem muitas pessoas que passam pelas adversidades da vida. E quando Jesus Cristo não faz aquilo que Ele quer, não acalma a tempestade na hora que Ele quer, o que é que Ele faz, irmão? Ele pula do barco. Ele pula do barco e abandona o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não vai dormir para sempre. Jesus Cristo está ali, deitado junto com você, te chamando para descansar também em meio a essas tempestades. Para que você possa sentir a paz que excede todo entendimento. Para que possamos aprender com essas adversidades que passam. Para quê? Só simplesmente passar por problema por passar? Não, para que você possa testemunhar. Ele me permitiu viver para testemunhar para você que Ele faz milagre. Que não existe condição que Ele não possa reverter. De poder olhar na cara do médico, das enfermeiras, e terminar de sair de uma quimioterapia, com um infusor aqui do lado, e sair para trabalhar. Porque eu sabia que meu Redentor vive. Irmão, as pessoas ficavam impressionadas em olhar para mim e falar, não acredito, você vai sair para trabalhar? Eu falei, vou. Saber viver a vida, meu irmão, agradecer a Deus por cada segundo que o Senhor dá. Se você perdeu o prazer de viver porque sua vida é só tormenta, é só água levantando e se jogando dentro desse barco para um lado e para o outro, eu quero te dizer que Jesus Cristo também quer te ensinar a ter prazer nesses momentos. É difícil, mas você encontra prazer nos momentos de dificuldade. Sabe por quê? Porque foram nos momentos de dificuldade, como eu disse para você, que eu experimentei os momentos mais felizes da minha vida na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca senti o toque do Senhor Jesus Cristo da forma como eu sentia na época que eu estava passando por esse momento. As adversidades vêm para que a gente se submeta à vontade de Deus, para que venhamos nos curvar diante da soberania de Deus e dizer, Senhor, eu sou pó, eu sou pequeno, meu dinheiro não me salva, o meu carro não me salva, o meu apartamento não me salva. Ganhar dinheiro nessa vida e ter um monte de mulher não me salva. Ter muitos amigos não me salva. Mas ter o Senhor Jesus Cristo dentro do barco, meu amigo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque o Senhor Jesus Cristo em meio à tormenta, meu irmão, faz você sentir a paz que excede todo entendimento. E enquanto o Senhor Jesus Cristo me permitir viver, enquanto Ele me permitir testemunhar a graça e a misericórdia dEle, eu vou continuar dizendo que nas mãos dEle, ainda que haja tormenta e ainda haja tempestade,
O Senhor Jesus Cristo é capaz de mudar a circunstância. É capaz de fazer o sol de novo brilhar. De o dia escuro se tornar claro novamente. Se você passou naquela porta ali procurando uma resposta para a sua vida, a resposta da sua vida já está dentro do barco com você. Dentro de você. Se você passou por aquela porta acreditando que sua vida não tem mais solução, Jesus Cristo está no barco com você. Jesus Cristo quer acalmar as tempestades da sua vida, meu irmão. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Você pode dizer isso? Não existe impossíveis para o nosso Deus. Traga à memória qual é o problema que você tem passado. Traga à memória o problema que você tem passado, meu irmão, que você possa realmente abrir a sua boca e dizer: não existe impossíveis para o meu Deus. O meu Deus acalma a tempestade. Mas o que Ele espera de você é que você realmente comece a mudar sua postura diante dEle. Que a sua postura seja uma postura de fé. Que a sua postura seja realmente de uma reação de fé, de acreditar. Acreditar na palavra dEle. Acreditar que realmente o Senhor Jesus Cristo fez no passado, opera no presente e operará no futuro. Que o Deus que fez milagres lá atrás não mudou não, meu irmão. Que o Deus que entrou e salvou muitas famílias não mudou, Ele não mudou, quem muda é a gente. É a gente que assume essa postura que os discípulos tiveram. Que assume essa postura que os discípulos tiveram lá no versículo 38, abre aí, olha aí no versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? Em algumas versões vai dizer: não te importa que morramos? E ele simplesmente se levanta, repreende o mar, e diz: cala-te, aquieta-te. E o vento cessa e chega a acalmar, chega a bonança. Mas o Senhor Jesus Cristo cobra essa postura de fé deles, no versículo 40. E disse-lhes: porque sois tímidos, ainda não tendes fé? Talvez na sua versão vai estar: por que tem medo? Ainda não tem fé? Olha aqui para mim. O que é que tem te causado medo? O que é que tem causado desespero na sua vida? O que é que tem te tirado a paz? Por que assumir essa postura de falta de fé? Se Ele diz na sua palavra que ainda que tenhamos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de dar ordem para que o monte saísse de um lugar e fosse para o outro. Se a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não consegue ver, mas que nós esperamos em Cristo Jesus. Eu não podia ver minha cura com os olhos humanos, mas pelos olhos da fé. Hoje estou aqui para dizer para você que Ele acalma a tempestade. E que amanhã seja você a subir aqui e testemunhar a misericórdia e a graça de Deus. E poder dizer que Deus entrou na sua casa e acalmou a tempestade. Que Deus entrou no coração do seu esposo, do seu filho, da sua filha e acalmou a tempestade. Que Deus entrou no seu corpo e acalmou a tempestade da doença. Que Jesus Cristo entrou na sua casa e trouxe a provisão. Que Jesus Cristo entrou no seu trabalho e fez com que você permanecesse lá. Que Jesus Cristo entrou na sua casa e restaurou o seu casamento. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. É Ele que restaura a vida de qualquer ser humano. É Ele que opera um milagre. Que faz da estéril mãe de filho. Que faz de um morto ressuscitar, para Ele mostrar a glória dEle. Em um determinado momento, na palavra do Senhor, para a gente encerrar, eu recordo aqui que os discípulos questionaram o Senhor Jesus Cristo, porque uma pessoa estava enferma, e eles perguntavam ao Senhor: por que essa pessoa está dessa forma? Ele que pecou, seus pais que pecaram, o Senhor Jesus Cristo? Não, o que Ele está passando é para manifestar a minha glória. Da mesma forma que o Senhor manifestou a glória dEle através da minha vida, que Ele manifesta a glória através das suas vidas. Da mesma forma que hoje eu posso abrir minha boca e testemunhar as misericórdias,
que o vendaval que você está passando nesse momento venha se acalmar, para que você seja testemunha de vida para quem estiver passando com uma situação similar, ou até outro tipo de problema. Que seja o Senhor utilizar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Só mantenha uma postura de fé. Não existe Superman. Não existe realmente uma pessoa que seja forte o tempo todo. Mas existe uma pessoa que assume uma postura de fé e não se curva diante dos problemas da vida. Esse é um verdadeiro filho de Deus. Todas as vezes que as pessoas olharem para você e disser, ninguém consegue ser forte o tempo todo, você fala, é verdade, mas eu escolho assumir uma postura de fé. Eu escolho a enfrentar as tempestades da minha vida. Eu escolho permanecer dentro desse barco e esperar que o Senhor Jesus Cristo me mostre onde está o porto seguro. Me mostre onde está o cais, onde eu irei estacionar, irei parar o barco da minha vida e poder descer e testemunhar que eu saí dessa tempestade.